texto, que tipo de texto é esse? É um texto instrucional que nos orienta ou é um texto contando uma história, um texto narrativo? Vocês também podem colocar aí, tá bom? Certo? Então, esse texto aí, ele nos instrui, nos ensina a como descartar o lixo no lugar certo. Tá vendo aqui, ó, umas dicas aqui, ó, não jogue lixo, ele tá, né, orientando, instruindo, tá bom? Acabei falando aí. O terceiro texto, então, de recursos visuais, a mesma coisa, vocês vão colocar aí o que chama a atenção da gente, cores, tipo de letra, as placas aí, né, tá vendo aí, hexagonal, a placa de atrás também, são placas de sinalização, tá? Vocês podem colocar aí também. Tipo de linguagem, você vai definir se é formal ou informal. Recursos persuasivos, né? O que ele informou aí, ou então o que está colocado aí dentro nesse panfleto que nos leva à reflexão. Vocês vão colocar, tá bom? Aí agora na atividade 2, pediu o seguinte, agora é hora de você produzir sua própria campanha de conscientização sobre o lixo. Opa! Se possível, utilize recortes de revistas e jornais, use a criatividade com diversas fontes de letras e formas coloridas, tá? Então, aí é para vocês fazerem. Eu até fiz um aqui para vocês terem uma ideia. Deixa eu colocar aqui. Ai, Senhor. Imprevistos. Então, vamos lá. Eu até montei um para vocês terem uma ideia, tá? Olha só o panfleto que eu criei. Foi esse aqui, né? Então, uma esquina aqui, que normalmente as pessoas, quando elas perdem o dia de descartar o lixo, né? Então, elas vão em qualquer esquina, né? E acaba colocando escorado nos postes, tá? Nos postes aí, os lixos que elas descartam. E normalmente é numa esquina ou então em algum lote vago. Então, eu coloquei um poste, a carinha de nervoso, de raiva, e um balãozinho de pensamento, que ele fala o seguinte, né? Ele pergunta o seguinte, ele pergunta para si mesmo e para as outras pessoas refletirem, né? Que culpa tenho de você não descartar o lixo no dia certo? Aqui de novo. Aqui é a atividade 3. Prontinho. Leia as informações sobre o texto argumentativo. Eu fiz um vídeo para vocês falando do artigo de opinião, que é esse texto argumentativo, tá? Ensinando vocês a confeccionarem, a fazer, a escrever esse tipo de texto, tá bom? Então, eu não vou falar as características dele, porque vocês já vão assistir ao outro vídeo. Então, pediu para vocês fazerem o seguinte, ó. Agora que você já sabe como estruturar um texto argumentativo, escreva uma produção de texto sobre a problemática do lixo nas ruas, a falta de coleta e a má educação das pessoas em relação ao lixo. Não esqueça de elaborar bem sua tese, de colocar argumentos que validam sua ideia e de apontar uma possível solução para a problemática. Veja também exemplos de gênero textual, artigo de opinião em jornais e ou revistas. Então, eu falei um pouco sobre o artigo de opinião, tá?
certinho? Então, vamos lá. Sempre em um texto argumentativo é proposto um tema, um assunto, que no nosso caso aí é o quê? O problema dos lixos nas ruas, né? Ou então você pode também falar sobre a falta de coleta, ou então você também pode falar sobre a má educação das pessoas, tá certo? Ao descartar aí os lixos. Então, no primeiro parágrafo, que é a introdução, você vai pensar qual que é o problema, certo? Pensou no problema, levantou esse problema, a problemática, então você já começa a abordar esse assunto, poderá até fazer uma pergunta logo no início aí, certo? Relacionado ao assunto, ao tema, e que no decorrer do seu texto você vai respondendo a essa pergunta inicial, tá bom? Mas aí eu elaborei só uma frase assim para vocês começarem, tá? Então, no primeiro parágrafo, coloquei o seguinte: um grande problema que as cidades enfrentam é... E aí vocês continuam a produção de texto de vocês. Então, primeiro parágrafo, introdução, você vai levantar o problema, vai indicar a problemática, o problema, e você já vai colocar o seu ponto de vista, a sua tese, porque no decorrer do texto você vai defender esse ponto de vista seu, a sua tese. Então, eu separei o segundo e o terceiro parágrafo para o desenvolvimento, que é onde você vai argumentar, tá, sobre esse assunto, defendendo aquilo que você acredita ser o certo, o seu ponto de vista, tá bom? Então, no segundo parágrafo, por que que isso é um problema? Então, vocês vão pensar nessa pergunta, por que que isso é um problema? Para vocês estarem escrevendo o segundo parágrafo. Então, o início do segundo parágrafo eu coloquei o seguinte: essa questão prejudica a vida das pessoas porque... E aí eu vou desenvolver esse segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, vocês vão pensar em uma outra perguntinha aí relacionada ao tema. O terceiro parágrafo, ainda o desenvolvimento, você ainda argumentando para defender seu ponto de vista. Então, eu coloquei o seguinte: por que esse problema continua existindo? Aí você vai pensar nessa pergunta e vai pensar nessa resposta aí para essa pergunta. Então, eu coloquei o início desse terceiro parágrafo o seguinte: o que impede que esse problema se resolva é... E aí você vai desenvolver esse terceiro parágrafo. Então, o quarto parágrafo, que é a conclusão, que é onde você vai fazer uma síntese geral de tudo aquilo que você falou nos parágrafos anteriores e ainda vai confirmar a sua defesa, vai reafirmar, né, o seu ponto de vista. Então, você vai pensar nessa pergunta que eu propus para vocês. Como solucionar esse problema? Lembra que você fez uma perguntinha inicial lá no início, lá no primeiro parágrafo, levantando um problema, né? Então, no último parágrafo, você tem que apresentar uma solução para essa pergunta que você levantou, né? Para essa problemática que você colocou. Então, você vai apresentar uma solução. Então, pensa nessa pergunta, reflita nessa pergunta. Como solucionar esse problema? Então, o início do quarto parágrafo, que é a sua conclusão, eu coloquei o seguinte. Portanto, medidas são necessárias para solucionar essa problemática. O que deveria ser feito é... E aí você vai desenvolver
esse último parágrafo a sua conclusão. Espero tê-los ajudado. Boa tarefa, bons estudos, um abraço.